galera, beleza? Olha só, hoje nós vamos ver, galera, uma função desse nosso sistema do Atendo do Zap, galera, que é remarketing, tá? Então, que é o remarketing, que é esse ícone aqui, ó, que tem essas duas setas, tá? Contínuas, aonde a gente vai fazer o quê? Criar uma operação. Mas vamos entender o que é um remarketing, galera, antes? Remarketing é uma forma de você criar um funil, por exemplo. Então, o cliente, você vai trazer um cliente para o seu Zap e você vai fazer com que esse cliente seja destinado seja guiado, né? Então, para o cliente não tá respondendo ou o cliente respondeu e você quer já passar ele para uma próxima etapa, às vezes você fala assim, a etapa de fechamento não sou eu que faço, a etapa de fechamento quem faz é a minha parte financeira. Então, você pode criar essa etapa. Então, o cliente fez o pagamento, então você vai criando, né, as etapas de acordo com o que você quiser. Eu gosto muito de dar um exemplo, galera, de remarketing. Nesse caso, assim, eu até deixei aqui, ó, esse exemplo. Então, eu crio uma mensagem, quando eu crio um funil, quando o cliente chega na loja. Tá? Então, eu vou lá, faço uma campanha, estou vendendo qualquer produto, estou vendendo um artigo lá, eu faço uma campanha e trago o cliente para o meu WhatsApp. Aí ele chega no meu WhatsApp e chega mudo. Então, você vai lá, faz o primeiro atendimento e o cliente não responde nada. Aí você vai partir para um outro, tá? E aí, esse cliente, ele não pode ser esquecido. Ele chegou ali na sua mensagem, algum interesse ele teve, né? Aparentemente, alguma coisa ele quer. Aí você vai para uma segunda tentativa com ele. E aí, mesmo assim ele não respondeu, você vai para uma terceira e encerra. Eu gosto de fazer isso, tá? Já aconteceu de eu fazer esse tipo de trabalho, galera, e eu ter uma operação de venda muito grande para quando eu faço o encerramento com o cliente. Eu falo, olha, que pena, você não me respondeu, né? Então eu estou encerrando. Galera, já aconteceu de eu fechar a venda com esse tipo de cliente, né? Que é o gatilho da rejeição, vamos pensar assim. Eu falo para ele, ó, beleza, você não quis falar comigo, estou encerrando tua conversa agora. E isso ajuda às vezes no sistema. Como o nosso processo de atendimento, às vezes ele é muito dinâmico, vão chegando pessoas durante o dia, eu gosto de criar esse funil, tá? Então, ó, eu crio lá, primeira mensagem do cliente não respondeu nada, eu falo para eles, ó, eu faço uma segunda tentativa. Então, a primeira mensagem eu falo lá, seja bem-vindo, né? Como podemos ajudar? Ele não respondeu nada, eu vou para a segunda, né? Na segunda, oi, vi que não conseguiu falar comigo ainda, precisa de ajuda? Não respondeu nada, ele vai para uma terceira. E assim eu vou fazendo até encerrar, né? Na terceira aqui eu já falo, ó, oi, desde que chegou a nossa conversa, não tivemos sua resposta. Por isso, né, estamos encerrando o nosso atendimento. De toda forma, se precisar, é só chamar. Então eu já falo, ó, beleza, tchau, você não quer falar comigo, tô encerrando aqui, beleza? Porém, galera, se o cliente faz uma resposta, o meu próprio sistema, ele cria uma interrupção do meu fluxo. Ele fala, opa, teve uma interrupção. Então, se tiver interrupção, eu faço a transferência para alguma coisa. Então, vamos ver como é que funcionaria isso na prática. Então aqui, ó, dentro do Atendo do Zap, tá? Dentro da extensão Atendo do Zap, beleza? Eu vou fazer essa operação aqui, galera, ó. Então eu venho aqui, ó, nessa abinha de remarketing aqui, dentro do CRM Atendo do Zap, e eu vou criar esse remarketing. Então como que eu faço, ó? Eu vou lá, primeira coisa, então vamos chamar de primeiro contato, tá? Então o cliente chegou lá para conversar com a gente. O que eu vou falar para ele? Olha, qual que é a minha aba do primeiro contato? Então eu quero lá, primeira mensagem do cliente, tá aqui, ó. Primeira mensagem do cliente. O que eu quero fazer? Nessa primeira mensagem do cliente, eu quero adicionar ele alguma aba? Não, não quero, eu quero só essa, primeira mensagem do cliente. Quanto tempo depois que o cliente chegar? Eu quero que depois de 1 hora, 55 minutos, 30 minutos, 20 minutos, você escolhe, tá? Eu gosto de deixar 15 minutos, tá? Então, após de 15 minutos que o cliente chega, ele vai executar o quê? A primeira mensagem do cliente, ele não respondeu. Eu preciso que depois que ele chegou em 15 minutos, eu vou adicionar uma ação para ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou enviar uma mensagem, né? Eu posso enviar uma resposta rápida, já deixo criada, vocês sabem como faz resposta rápida, vocês viram aí no curso. Eu posso mandar uma mensagem de texto, né? Qual é a mensagem de texto que eu posso mandar para ele? Lembra que tem uma mensagem de texto, ó. Ó, a primeira mensagem aqui do cliente, ó. Eu posso mandar uma mensagem de texto para ele aqui, no caso. Olá, seja bem-vindo, né? Ó. Olá, seja bem-vindo, que eu posso ajudar, tá? Então, a primeira mensagem do cliente, eu volto lá e coloco a mensagem aqui para ele. Olá, seja bem-vindo. E o que eu vou fazer nesse sentido agora, galera? Eu vou adicionar ele numa aba de remarketing. Qual que é a aba de remarketing agora? Eu vou adicionar ele na segunda tentativa, porque ele chegou na primeira e eu já vou adicionar ele para a segunda. Não teve interrupção ainda, ele não me respondeu, tá? Então vamos colocar ele numa outra aba de remarketing. Então vamos adicionar ele numa aba de remarketing aqui, ó. Segunda tentativa de contato. Beleza, próximo. E se houver interrupção? E se ele responder? Ah, se ele responder, eu vou colocar ele, eu já vou mandar uma mensagem para ele, vou mandar um texto aqui, ó. Vou mandar um texto para ele. Opa, já te atendo. E depois que ele interromper, eu já vou mudar a etiqueta também. Eu quero colocar ele numa outra etiqueta. Eu quero já colocar ele numa etiqueta que eu tenho que responder ele urgente, né? Então aqui eu posso ter uma etiqueta lá de atendimento urgente, ou seja, o cliente chegou, é atendimento urgente, ele está respondendo, ele está quente ali, ele quer meu atendimento, eu sei que ele quer meu atendimento. Então eu já coloco ele numa aba numa etiqueta de falta responder. E logo em seguida eu já vou e criei meu remarketing. Então olha só, recapitulando, o cliente veio, primeira mensagem, eu falei oi, bem-vindo, ele não respondeu, ele vai passar para a segunda. Ele respondeu, ele vai ter uma interrupção, tá aqui, ele vai ter uma interrupção, então ele já vai transferir para a aba de atendimento, ou outra opção que dá para fazer. Vocês viram lá que tem um monte de opção. Vou fazer de novo agora,
Se na primeira ele não fez, ele foi para a segunda. Ele não fez, agora eu vou de novo. Então eu vou criar outro remarketing aqui, ó. Tô com o primeiro contato. Agora, vamos chamar de segunda tentativa. Tá? Segunda tentativa. Então, ó, o que é a segunda tentativa dele aqui? O que eu vou fazer? Eu vou lá pegar segunda tentativa. Oi, né? Vou copiar aqui para ficar mais rápido. Então vamos lá. O que eu quero fazer? Né? Selecionar a aba de remarketing para ativação. Ou seja, na hora que ele chegar nessa aba de remarketing, que é a segunda tentativa, eu quero que isso aqui dispara depois de quantos minutos? Ah, eu quero que ele dispara depois de 1 minuto, tá? Que chegou nessa aba de remarketing. Ah, então beleza. Então eu vou criar uma ação para ele. Qual é a ação? Eu posso mandar um texto, uma imagem, um vídeo, um áudio, um documento, uma resposta rápida. Eu posso fazer o que eu quiser. Vou criar um texto aqui para ficar mais fácil a didática, tá? Então, eu vou criar um texto aqui. Eu vi que não conseguiu falar comigo ainda. Precisa de ajuda? Beleza. E se ele não responder? Eu vou para a terceira, tá? Então aí eu vou adicionar ele numa terceira aba de remarketing. Qual que é? Terceira tentativa. Ele não respondeu. Depois de 1 minuto ele não me respondeu. Quer dizer, então eu vou para a terceira tentativa. O que eu faço na terceira tentativa? Aqui no caso, beleza, adicionei, estou na segunda ainda. E eu vou para a interrupção. E se ele interromper? E se ele me responder? A primeira passou, ele não respondeu, caiu para a segunda. Agora a segunda, estou aguardando. Se ele responder, vai ter uma interrupção. Se ele não responder, eu faço o quê? Aí eu crio uma ação. Então eu vou criar a ação caso ele não responda. Então, caso ele não responda, galera, o que eu faço? Primeira coisa que eu vou fazer para ele, né? Eu vou fazer com ele, eu vou transferir ele para uma terceira aba de remarketing. Então, no caso, ele respondeu. O que eu vou fazer com ele? Eu vou adicionar uma mensagem, né? Eu vou falar para ele, né? Eu vou falar, ó, opa, já te atendo, certo? Já te atendo. E o que mais que eu vou fazer com ele? Já vou adicionar ele também numa etiqueta, ou numa aba, ou sei lá, numa outra aba de remarketing, mas eu vou pôr aqui numa etiqueta de falta responder, de urgência. Ó, o cliente respondeu, fala com ele, tá? Então, eu fiz a segunda tentativa de atendimento. Aqui, ó, permitir resposta em grupos, tá? Então, se caso for de grupo, eu não gosto muito de ativar, porque você está conversando no X1. Iniciar remarketing para contato já existente nas abas. O que significa isso, galera? Faz de conta que você tem uma aba lá de segunda tentativa de conversa com o cliente. Você criou essa aba e não tinha criado a operação. Então você quer que adicione essa ação em todas aquelas pessoas. Aí você vem e clica aqui, tá? E permitir respostas apenas em dias e horários específicos. Você também escolhe em qual horário que você quer fazer. Aqui tem uma ressalva, tá, galera? Se você tiver uma aba lá muito grande, muito extensa, então faz de conta que você criou uma aba de remarketing de segunda tentativa de contato. E lá tem 100 pessoas. E você ativar ela aqui, pode ser que na hora que você iniciar para todas as pessoas ao mesmo tempo, pode ser que crie um spam. Tá? Porque você está mandando 100 pessoas, você está dando uma opção para o sistema para que ele dispare um monte de mensagem para um monte de pessoas ao mesmo tempo com a mesma mensagem. Pode criar um spam e isso pode derrubar o teu WhatsApp. Então eu sempre ressalvo aqui, ó, cuidado com a criação de mensagens, que se criar spam, vocês viram no vídeo que eu faço a abertura falando sobre spam, que pode te dar um problema, tá? Essa aqui é uma ferramenta que não é feito para que você faça disparo em massa. Lembrando que no Brasil, disparo em massa isso é proibido, principalmente nesse ano que é ano de eleição, tá? Não sei se você está assistindo esse vídeo em 2026, mas no ano de eleição o Google está... Né? E o meta está muito acirrado porque o governo, né, as nossas leis estão muito em cima. Então, cuidado com isso, beleza? Mas seria isso, tá? Você clicar aqui, ó, iniciar remarketing para quem está naquele grupo, ele já vai iniciar o que você programou para aquela etapa, naquele contato que está com aquela etiqueta de remarketing, beleza? Então, cuidado, faça com cuidado essa questão aqui. Finalizar a edição, ou seja, eu já fiz. O cliente chegou, não me respondeu, ele caiu para a segunda tentativa, né? Até ficou tentática, né? Mas não é tentativa. Então agora o próximo, galera, é a terceira encerrar, tá? Então, ó, qual que é? Aqui você lembra que a gente já pediu para que, caso ele não responda, caia para a terceira? Eu vou criar a terceira. Então, ó, terceira tentativa. Terceira tentativa. Então, qual aba que vai para a terceira tentativa, né? Terceira tentativa de contato. Quanto que você quer? Depois de 1 minuto, tá? Então, depois disso, qual é a ação que você quer que você faça? Você pode mandar uma mensagem, né? Então, vamos lá pegar a última mensagem, ó. Nós vamos já finalizar com esse cliente, nós estamos trazendo esse cliente, já 3 mensagens ele não respondeu, não é agora que ele vai responder. Eu posso também colocar texto, imagem, vídeo, áudio, documento, posso criar uma resposta rápida, eu posso criar várias coisas aqui, vamos criar um texto para ficar didático. Então aqui eu vou colocar lá, oi, desde que chegou a nossa conversa não tivemos sua resposta, por isso estamos encerrando o nosso atendimento. De toda forma, se precisar é só chamar. E se ele interromper, galera? Então vamos lá, se caso ele interromper, galera, eu vou fazer a mesma coisa, vou mandar uma mensagem, aí eu vou escrever, opa, que legal. Vi que conseguimos contato. Já te chamo. Tá? E vou adicionar esse cliente, galera, numa urgência também. Então eu vou colocar ele lá numa etiqueta que eu vou ter que saber que é uma urgência. Olha, falta responder. Tá? Esse cliente, olha, tem que chamar ele lá. Ele teve uma interrupção. Não é isso? Então, ó, pronto. Finalizar a edição. Ou seja, eu criei, ó. Criei meu fluxo. O que vai ser meu fluxo? Vamos lá pra gente entender. Olha só, o fluxo vai ser esse, ó. O que vai ser o fluxo? O cliente chegou na loja. Recebeu a primeira mensagem. Olá, seja bem-vindo. Como podemos ajudar? Ele não respondeu nada. O sistema esperou 15 minutos.
Foi para a segunda tentativa. Oi, vi que não conseguiu falar comigo ainda, precisa de ajuda? O sistema não respondeu. Foi para a terceira tentativa. Ah, aqui, galera, tem um negócio legal, foi até bom, que é bom que a gente já corrige. Ó, eu não encerrei a mensagem, então vamos lá na terceira tentativa. Ó, vamos lá nas ações. Qual que é a ação? Caso ele não responda, eu tenho que encerrar essa tentativa. Então, ó, eu venho aqui, ó, eu posso arquivar contatos. Tá vendo? Ó? Então eu posso vir aqui e arquivar o contato. Ó, tem aqui. Então, como eu disse, ele não me respondeu, né? Eu já disse que eu estou fechando. Eu posso vir aqui e encerrar a mensagem dele. Entendeu? Do mesmo jeito que eu poderia ter colocado as mensagens, poderia ter colocado uma etiqueta, eu posso também adicionar ele aqui numa etiqueta de encerrados, né? Eu posso vir aqui, ó, criar uma etiqueta aqui de encerrados. Ó, em atendimento, em negociação, vamos ver se aqui tem. Aqui, ó, atendimento encerrado, ó. Tem sim, ó. Eu coloco ele no atendimento encerrado, tá? Então ele não respondeu na terceira vez, ele já foi para atendimento encerrado. Ou seja, na hora que eu chegar lá nas etiquetas, né, eu consigo filtrar. Lembra que eu consigo filtrar as etiquetas aqui, ó, de atendimentos encerrados. Vem aqui, filtro, etiquetas, ó, e atendimentos encerrados. Eu venho aqui e coloco ele aqui em atendimentos encerrados, ó. Entendeu? Ó, todo mundo que está em atendimentos encerrados, ele já passou pelo fluxo. Então eu sei, opa, hoje tem 30 pessoas com atendimento encerrado. Ou seja, ele chegou e não deu contato. Ele passou pelo primeiro filtro, passou pelo segundo filtro, e no terceiro filtro, que é a terceira tentativa de mensagem, não fez. Ou seja, eu encerrei o atendimento e joguei ele numa etiqueta de atendimentos encerrados. E se ele responder, galera, tiver interrupção, tá? Ele vai ser chamado novamente, ele vai sair de atendimentos encerrados e vai voltar lá para nossa aba de falta a responder. Fechou? Esse é um filtro que dá muito certo. O gatilho, galera, o gatilho de encerrar uma mensagem, é como você fala assim pro cliente, olha, cara, tentamos falar com você de várias formas, você não conseguiu. Então, estamos encerrando nossa conversa, tá? Beleza? Cara, esse gatilho é um gatilho que dá muito resultado. Eu faço isso muito com o cliente. Quando o cliente, às vezes, eu vejo que o cliente está meio que ignorando, eu já oriento o pessoal. Encerra o cliente, pode encerrar. E manda a mensagem de encerramento, tá? Encerramento do cliente. Manda a mensagem, eu tenho até pronto, ó. Quer ver, ó? Eu acho que o pessoal tem uma aqui de encerramento, ó. Aqui, ó. Tem uma de encerrar, ó. Então eu já clico nesse aqui, ó. Ó, encerrar, o cliente já recebe isso. Oi, boa tarde, Claudinei. Agradecemos o contato, seu atendimento foi encerrado. Se precisar, sabe, ele já encerrou. Eu até cliquei errado aqui com o cliente de atendimento. Tem problema, agora já foi. Depois eu aviso ele. Então, ó, encerrei com o cliente, tá? O cliente tá aqui, encerrei com o cliente. Entendeu? Então é assim, galera, que a gente faz um filtro, né? No caso aqui, de remarketing. Então eu tenho aqui um funil que nós fizemos para fazer, no caso aqui, eu escolhi essa ação, mas você pode escolher um funil do jeito que você quiser. Você pode criar um remarketing, galera, com um cliente que depois que ele não chamou depois de 5 dias, 20 dias, 1 ano, 30 dias, 60 dias, você escolhe quanto tempo você quer. Você fala para o cliente, olha, vi que faz 30 dias que você não fala com a gente, quer atendimento, está precisando de produto, ou você cria um remarketing falando, olha galera, faz 30 dias que você realizou a compra, está precisando de algo, tá? Então você vai criar o remarketing. Sempre lembrando que não pode concentrar mensagens, porque vai disparar várias mensagens, o sistema vai funcionar, vai disparar várias mensagens, e isso, o Meta, ou o Google, né? O Meta e o Google pode entender que é uma ação de disparo em massa, beleza? E pode dar problema com o seu WhatsApp, fechou? Então, fica essa ressalva mais uma vez aí. Vamos ver a próxima aula, fechou? Mais uma vez, bora lá e até a próxima. Tchau, tchau.